Nesse vídeo, a gente vai responder uma questão de concurso e entender mais como funciona a hemostasia. E no final desse vídeo, meu objetivo é que você saia sabendo diferenciar os tipos de hemostasia e também quais exames são utilizados em cada um. Então vamos lá. Bom, essa questão que eu vou mostrar para vocês é do concurso da Prefeitura de Serquilho, em São Paulo, né? Esse concurso foi no ano de 2025, né? Neste ano. A banca foi a Avança São Paulo e o cargo para biomédica. E aí a banca teve lá uma pergunta que foi a seguinte: qual dos seguintes exames é utilizado para avaliar a hemostasia primária? Já vai pensando aí, o que poderia ser utilizado. Então aqui você teria que saber que é uma questão de hematologia, mais especificamente da parte de coagulação, de hemostasia, né? E você teria que saber o que é hemostasia primária e qual exame que a gente pode utilizar para fazer essa avaliação. Mas como são questões de múltipla escolha, né, você já teria ali algumas opções para não ter que desesperar. Então aqui a banca trouxe como alternativas tempo de protrombina, tempo de trombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, tempo de sangramento e dosagem de fibrinogênio. E aí, qual que você ia marcar? Bom, a resposta certa é tempo de sangramento. Então, tempo de sangramento avalia a hemostasia primária. É um teste laboratorial muito feito antigamente para fazer essa avaliação. E então a gente vai entender um pouquinho agora, né, o que é essa hemostasia primária, os outros tipos de hemostasia e por que que essa resposta é a correta, né? Bom, então eu falei para vocês que existem alguns tipos de hemostasia. A primeira a gente chama de hemostasia primária. A hemostasia primária tem como componentes as plaquetas produzidas lá na medula óssea e também as células endoteliais, ou seja, aquelas células que compõem os vasos sanguíneos, por onde o sangue está circulando. No estado nosso fisiológico em equilíbrio, esses vasos, essas células endoteliais estão íntegras. Então, a gente não fica coagulando, né, fazendo processo de formação de coágulo o tempo inteiro. Só que no momento que a gente tem alguma lesão nesse vaso sanguíneo, o que acontece? Essas células endoteliais vão expor uma série de substâncias e moléculas que não estavam antes presentes no sangue, e isso vai desencadear uma resposta hemostática, né? Então, a hemostasia, ela nada mais é do que o nosso corpo tentando manter o equilíbrio sem sangramento. E aí existem vários mecanismos e didaticamente a gente separa essas hemostasias em alguns níveis, né? E aí então, os processos envolvidos na hemostasia primária são adesão das plaquetas naquele local onde aconteceu o dano, depois secreção de grânulos e outras moléculas e substâncias que estavam presentes dentro das plaquetas, elas começam a se ativar e depois ocorre a agregação plaquetária, uma plaqueta agregando a outra, principalmente por meio do fator de von Willebrand. Então, isso é a hemostasia primária. Como o próprio nome já diz, primários são ali os primeiros passos para que ocorra a formação mais para frente de um coágulo estável. Então, aqui, o ponto-chave, se a gente pudesse resumir a hemostasia primária, seria o quê? A formação de um tampão plaquetário. É um tampão que vai ajudar ali a estancar o sangramento. Claro que se for uma lesão, um dano muito extenso, né, não vai ter plaqueta ali que consiga tampar aquele buraco. Mas, né, dependendo da lesão ali, as plaquetas conseguem fazer esse primeiro tampão e o sangue começa a parar, né, de ser perdido. Mas esse tampão ele não é muito estável, então só ele por si só não garante que vai parar de sangrar. E aí entra uma segunda etapa, didaticamente falando, né? Porque no nosso corpo acontece tudo ali simultaneamente.
mas para a gente entender melhor, a gente separa assim por partes. Aí entra a hemostasia secundária, né? Na hemostasia secundária estão envolvidos os fatores procoagulantes, como os fatores anticoagulantes naturais, né? Então, os fatores são geralmente zimogênios, né? Ou proenzimas, são moléculas de proteínas que depois que são clivadas, elas viram enzimas, e uma enzima ativa a outra, que ativa a outra, que ativa a outra, até chegar num processo importante, né? Que ativa, que produz a fibrina, né? Então, o processo envolvido na hemostasia secundária é a ativação da cascata da coagulação. Mas por que fatores anticoagulantes, né? Porque eles também ajudam a controlar a extensão da formação daquele coágulo, senão o nosso corpo começaria a produzir coágulo em todos os locais. Então, para deixar um processo bem controlado, ao mesmo tempo que os fatores estão ali ajudando a formar a fibrina, existem outros fatores que estão bloqueando, né, inibindo, controlando todo esse processo. Então é tudo bem equilibrado se o paciente não tiver nenhum problema. Então, na hemostasia secundária, se a gente pudesse resumir, o evento principal é o quê? A formação do coágulo de fibrina estável. É um coágulo que junto com ali o tampão plaquetário vai virar um emaranhado ali, né, de plaquetas, células e a fibrina para garantir que dê tempo do tecido das células endoteliais se regenerarem, né, e depois o sangramento parar. Então, essa é a hemostasia secundária. Então, se o evento principal, né, da hemostasia secundária seria o quê? A conversão, né, a ativação da protrombina em trombina, que vai converter, né, clivar o fibrinogênio em fibrina. Então, esse é o cume ali, o principal evento da cascata da coagulação, né? E aí a gente lembra lá, né, esse movimento, esse processo pode ser iniciado tanto pela via intrínseca quanto pela via extrínseca, quando a gente está avaliando ali os testes laboratoriais in vitro, né? No nosso corpo, em vivo, esse processo é dinâmico e tem outra nomenclatura, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Bom, e aí tem aqui mais uma hemostasia, que alguns autores chamam de hemostasia terciária, né? Não é um consenso, mas alguns autores, né, costumam trazer esse termo de terciário. Essa hemostasia, ela é composta pelo sistema fibrinolítico, ou seja, a fibrinólise, né? Só lembrar, lise é quebra, né? De quê? De fibrina, fibrinólise. Então, o sistema fibrinolítico faz parte dessa hemostasia secundária. Tem autor que não coloca hemostasia terciária, eles falam somente fibrinólise, né? Mas você pode encontrar essa definição também. E aí, o resultado dessa degradação da fibrina são os produtos de degradação da fibrina, chamados de PDFs, né? Então, depois que o coágulo foi feito, já aconteceu ali a regeneração, né? O dano celular já foi resolvido, é hora desse coágulo ser desfeito, ele não pode ficar o tempo inteiro ali dentro do vaso sanguíneo. E aí entra então a fibrinólise para dissolver esse coágulo, né, coágulo de fibrina. E aí existe a plasmina, que vai ser a principal enzima aí para fazer esse processo, né? Bom, então o evento principal da hemostasia terciária é a dissolução do coágulo, né? O coágulo tem que se desfazer, ele não pode ficar lá. Então, visualmente seria mais ou menos assim, né? Teve o dano na célula endotelial, ou seja, na parede do vaso sanguíneo. Esse dano, então, né, fez ali com que a célula colocasse para fora ali várias moléculas, substâncias, como o fator tecidual também, né? Ali do tecido próximo àquele local. Isso vai fazer com que as plaquetas que estão passando naquele local ali percebam isso, né? E sejam atraídas, elas começam uma primeira camada de adesão,
e elas vão se ativando e fazendo a agregação depois, né? Então, outra coisa importante é sempre saber a diferença, né, de adesão e agregação plaquetária, são processos diferentes. E depois que formou o tampão plaquetário, os fatores da coagulação ali vão se ativando, um ativa o outro até chegar na formação da fibrina, né? E aí forma o coágulo estável. E aí depois, né, essas células ali do local da lesão se regeneram e esse coágulo precisa ser desfeito. E o que sobra, né, desse coágulo ali depois da fibrinólise são produtos, que são esses aqui, né, da degradação da fibrina. O principal deles é o dímero D, né? Então, esse é uma forma mais visual da gente visualizar essas três hemostasias, né? Então, a primária envolve plaquetas e vasos sanguíneos, secundária, fatores da coagulação e terciária, a fibrinólise. Então, como que a gente avalia esses tipos de hemostasia ali no laboratório? Bom, a hemostasia primária pode ser avaliada pela contagem de plaquetas, né, que você pode fazer uma avaliação quantitativa dessas plaquetas. Existe o tempo de sangramento, que foi o lá da questão, né, que é um teste feito em vivo, ou seja, o paciente vai no laboratório, é feito uma punção nele ali, na pele, né, bem superficial, e depois vai ser disparado um cronômetro e o profissional vai ver em quanto tempo ele parou de sangrar. Vai ficar colocando um papelzinho ali, papel absorvente, e ver em quanto tempo ele parou de sangrar. Então, geralmente esse tempo varia de 5 a 8 minutos, dependendo do método que foi utilizado. Porém, e isso, né, o que a gente está querendo avaliar então é se as plaquetas e os vasos sanguíneos estão conseguindo, né, juntos ali fazer aquele tampão plaquetário, né, em quanto tempo para de sangrar. E aí, se demorar demais, quer dizer que está tendo algum problema ali com as plaquetas ou os vasos sanguíneos, né? Só que é um teste que está entrando em desuso, ou acho que foi totalmente abolido em muitos locais. E geralmente o médico que pede o tempo de sangramento são médicos mais antigos que aprenderam a pedir esse teste quando eles ainda eram jovens, né? E estavam na graduação ou na prática clínica nos décadas passadas, né? Então hoje é bem difícil você encontrar esse teste sendo solicitado, né? Por quê? Existem testes melhores, como por exemplo o teste de agregação plaquetária, que você vai colocar ali vários agonistas junto com um plasma rico em plaquetas do paciente e vai ver ali várias substâncias e a capacidade das plaquetas se agregarem ou não de acordo com a substância, o agonista que foi colocado, né? Então esse teste é muito melhor do que o tempo de sangramento, que é impreciso, né? Ainda tem o problema de variar de acordo ali com o profissional que está fazendo, né? E existe a possibilidade também de fazer uma avaliação das moléculas de superfície da plaqueta, né? Então, existem algumas doenças hereditárias em que moléculas da superfície plaquetária são deficientes, estão ausentes, e isso faz com que a plaqueta não funcione adequadamente, né? Então, a imunofenotipagem, né, a gente consegue fazer essa avaliação, né, pela citometria de fluxo e ver se as plaquetas do paciente têm algum problema em relação a isso, né? Então, esses aqui são os principais testes da hemostasia primária. Então, a banca foi maldosa, entre aspas, porque hoje em dia quem está na graduação muitas vezes só ouviu falar, né, desse tempo de sangramento, a gente nem aprende isso na prática mais, mas você tem que ter esse conhecimento, né, de saber que ele foi usado por muito tempo para fazer essa avaliação da função das plaquetas, ou seja, da hemostasia primária. Então a gente não usa mais, mas tem que saber que existiu, né, como vários outros testes laboratoriais que, apesar da gente não usar hoje em dia, as bancas gostam de trazer para saber se você sabe aí o histórico, né, daquela área, né, hemato, bioquímica e por aí vai. Bom, hemostasia secundária
a gente faz avaliação laboratorial, hoje principalmente por TAP-TTPA, né? Tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativado. São dois testes de triagem, geralmente são feitos juntos para saber ali se o paciente tem deficiência de algum fator específico, né? E fazer uma avaliação melhor, dependendo do que o paciente tiver de resultado, né? Investigar melhor essa alteração que aconteceu no TAP-TTPA. Né? Então, hoje, se a gente for pensar em hemostasia, os três testes principais utilizados no laboratório que os médicos costumam fazer como triagem inicial ali para investigar o paciente são contagem de plaquetas, tempo de protrombina, que é o TAP ou TP, e o tempo de tromboplastina parcial ativado, que é o TTPA ou TTP. Né? Então, esses três testes laboratoriais são os mais utilizados aí para fazer a investigação inicial da hemostasia do paciente em casos ali que esteja tendo algum sangramento, né? Alguma manifestação clínica que justifique. É possível fazer também a dosagem do fibrinogênio, que é um fator específico, né? Que ele é a proteína que vai ser convertida em fibrina. Então, se eu não tenho fibrinogênio, não tem como fazer fibrina. Então, o papel dele principal é quando ele está diminuído. Né? Faz a dosagem, se tiver diminuído, quer dizer que não tem a matéria-prima para fazer a fibrina e o paciente tem problemas de sangramento. Geralmente são doenças congênitas hereditárias, né? E é possível também fazer a dosagem específica de um fator. Então, lá no laboratório pode-se dosar o fator 8, fator 9, fator 11, 12, por aí vai. Né? Então, existem os testes para fazer a dosagem de cada um dos fatores individualmente. Geralmente não é todo laboratório que faz, são laboratórios específicos da hemostasia ali, né? Então, é um laboratório grande de apoio, né? Por aí vai. Mas então aqui na hemostasia secundária são testes laboratoriais para avaliar os fatores da coagulação. E para fazer a avaliação da hemostasia terciária, que é a fibrinólise, né? A gente hoje no laboratório usa o principal, que é o D-dímero, ou dímero D, que ficou muito popularizado na pandemia, né? Por causa que a Covid causa uma inflamação muito grande, tem uma grande formação de coágulos, né, no corpo, ali, dependendo da gravidade da doença, e o dedímero foi muito dosado, né, para saber ali se o paciente tinha um risco maior de complicação ou não, né? Então, se eu procuro ali no paciente dímero D e ele está aumentado ou positivo, né, vai depender se é um ensaio qualitativo ou quantitativo. Se ele tiver aumentado, né, indica que ocorreu a formação do coágulo, né, e esse coágulo foi desfeito. Então, quanto maior a quantidade de dímero D, maior foi a extensão da formação desse coágulo. Então, por exemplo, pacientes com sepse, CIVD e algumas outras doenças tendem, as tromboses, né, trombofilias, tendem a ter a dosagem, né, de dímero D aumentada, né? Mas o dímero D, por ser esse produto de degradação da fibrina, ele pode estar aumentado em algumas situações fisiológicas, né, em pacientes idosos, gestantes. Então, o melhor uso para o resultado do dímero D é quando ele está negativo, né? Então, se você quer excluir um paciente, se ele tem uma trombofilia, uma trombose ou não, é dosar o dímero D. Se deu negativo, ele tem um elevado valor preditivo negativo. Então, se ele está diminuído ou está dentro do valor de referência, provavelmente aquele paciente não está com um processo ali de coagulação, né, de trombose ou trombofilia, né? Agora, se ele está aumentado, aí tem que fazer uma investigação melhor para saber se realmente é uma trombose ou é alguma outra alteração ali do paciente que não necessariamente é a formação desses coágulos e a dissolução depois. Né? Então, a dosagem do dímero D tem que ser interpretada com muita cautela. Bom, e o tempo de sangramento, né? Não sei se vocês já viram, mas é basicamente, né, isso aqui. Tem aqui um profissional da saúde, né, que devia estar
de luva, né? São imagens antigas, geralmente a gente não encontra imagens recentes porque é um teste que está mesmo ali em desuso, né? Então é feito aqui um furo no antebraço do paciente, nesse caso aqui é a técnica de Eve. Existem dois métodos, o método de Eve, que é melhor, e o método de Duke. O método de Duke é fura ali o lobo da orelha e vai colocando um papelzinho lá, né, e vendo quanto tempo parou de sangrar. O método de Eve já utiliza um esfigmomanômetro, coloca uma pressão de 40 milímetros de mercúrio ali no antebraço do paciente, faz o furo, dispara o cronômetro e vai triscando ali, encostando o papel filtro, né, o papel absorvente, e aí vê quanto tempo isso para de sangrar. Então aqui, ó, começou aqui, né? Aí geralmente de 30 em 30 segundos, vai fazendo, encostando esse papel lá no local onde foi feita a punção e vai vendo, né? Então aqui tá, né, diminuindo. Então tá diminuindo, chegou aqui, parou de sangrar. E aí o profissional ali do laboratório vai ver quanto tempo demorou para isso acontecer. Então demora aí de 5 a 8 minutos, né? Para um valor de referência, né? Se tiver mais do que isso, provavelmente o paciente tem algum problema de sangramento. Bom, então é isso. E se você estiver aí pensando em estudar para residência, para concursos e quiser estudar por mais questões, igual eu fiz aqui com você, de analisar a questão, ver quais são as alternativas, qual que é a certa, porque as outras estão erradas, né, mais completo, com muito material de estudo e videoaula, eu vou te convidar aí para conhecer o meu curso, né, de análises clínicas para residência e concurso, e lá tem muitas questões, né, mais de 500 questões respondidas e comentadas por mim, né, e vários materiais de estudo, cursos extras, né, dicas de estudo, então material bem completo para você estudar, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aí um joinha e a gente se vê aí no próximo vídeo com outras questões de outros temas interessantes aí que as bancas gostam de cobrar. Tchau, tchau.